Olá pessoal, Marcelo Coutinho de volta. Esse é um vídeo um pouco diferente do, do padrão que eu gravo aqui para o canal, mas não é diferente de algumas curiosidades que eu trago aqui. Hoje eu venho compartilhar com vocês uma dificuldade que eu tenho, que eu precisava resolver, que era ter vários PCs em casa ou ter um PC mais forte e conseguir dividir a tela, né? O que que eu cheguei na conclusão que eu com a máquina que já é considerada até um pouco antiga, que é um AMD, um FX 8300, eu consigo com esse software, o Aster, dividir cada saída de vídeo para um kit de teclado, mouse e monitor distinto. Como eu estou mostrando aqui nessa tela já pronta aqui, ó. Eu tenho o computador principal, que não é esse que eu estou usando, eu estou usando esse aqui, ó, que é o do quarto. Ó. Eu estou mexendo só no mouse, mexendo no teclado agora também. E tem um outro que eu liguei na TV da sala e a própria tela do computador. Aqui eu consigo ver a atividade de cada kit de teclado, mouse e monitor que eu espalhei. Ó. Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é placa de vídeo 1, monitor 1. Placa de vídeo 2, monitor 1. Placa de vídeo 2, monitor 2. Certo? Então, com uma máquina, entre aspas, antiga, um FX 8300, se você for ver, comparar com a performance que tem os Core i3, i5, i7, i9, os Ryzen então nem se fala, é uma máquina com processamento limitado, apesar de ser octa-core, né? Para utilização normal de navegação, programação, trabalho, assistir vídeo e tudo mais, resolve muito bem. No momento, meus filhos estão jogando Roblox, né? Em duas telas. E se eu for ver aqui, ó, eu tenho bastante da minha CPU ocupada. Tá com 65%, 70%, às vezes com picos de 100%. Mas ainda assim eu tenho uma máquina, se eu precisar, como eu estou fazendo agora, acessar alguma coisa, eu tenho uma área de trabalho completamente livre para mim, certo? De memória está tranquilo, eu tenho 4 pentes de 4 GB, eu estou comendo 8 GB com 3 utilizadores ao mesmo tempo. Um disco de SSD para poder ter o sistema operacional. Outras soluções que eu já testei envolvem uma configuração bem mais pesada, né? Que seria a utilização de virtualização nativa via Linux, que é essa virtualização aqui do Aster, eu utilizo basicamente o Windows, de não me exigir necessariamente uma placa de vídeo para cada desktop, né? Como você pode ver aqui, ele é pago, mas perto do que ele te entrega, por exemplo, essa licença com 6 terminais, se eu não me engano, ela é R$ 300 ou 200 e algumas coisas reais, né? Perto de uma máquina que você vai economizar para montar. Ó, pela idade da placa-mãe, deixa eu ver, essa aqui não é a melhor foto dela, mas tudo bem. Ela tem, o PCI Express dela ainda é geração 2. Então, não pode falhar, era a placa-mãe que eu estava usando antes de mudar para essa, né? Que naquela lá eu utilizava aquele expansor de PCI Express, né? Para utilizar uma placa-mãe no PCI Express 1X e outra placa-mãe no 16X, e já funcionava. Aí, como eu queria um pouco mais que um PCI Express 2.0 1x para a segunda placa de vídeo, aí eu migrei para essa placa-mãe, onde eu já tenho dois PCI Express, um 16x e o outro, se eu não me engano, a 4x. Tem a limitação da quantidade de PCI Express do próprio processador, né? Esse aqui é só uma foto ilustrativa, a placa-mãe é parecida com essa da Gigabyte, mas eu não sei exatamente se é essa, certo? Mas é um socket AM3+, para um processador FX e 16 GB de RAM. O outro software que eu estava falando, que eu testei bastante a distribuição, foi o Unraid. Ele também é pago e chega muito próximo do que eu precisava, exceto por alguns problemas, né? Como a gente vi no YouTube, alguma dificuldade que as gerações anteriores, inclusive os Ryzen, têm de dividir melhor o hardware e tudo mais, o Unraid não ficou muito legal nos meus testes, eu não consegui. Na minha 1050 Ti, a BIOS dela não suportava o PCI Pass-Through, até onde eu consegui identificar. E ainda assim ela precisava para o setup inicial, de uma placa para o próprio SO, né? Então aqui chegava numa configuração mais complexa,
até aí eu trabalho com Linux, consegui avançar bastante, mas não consegui chegar no resultado final, né? Ele tem uma interface bacana para poder você dividir a quantidade de processadores por estação de trabalho e tudo mais. Deixa eu ver se eu consigo alguns screenshots aqui. Aqui, ó. Esse aqui seria um exemplo legal da divisão, tanto de disco e tudo. E ele tem uma parte de storage, né? Então seria, se tivesse funcionado da forma com que eu precisava, seria perfeito, porque você tem um NAS no próprio servidor e mais as máquinas virtuais fazendo press-through das placas de vídeo. Mas para o meu setup, que são 3 telas que eu precisaria obrigatoriamente de 3 placas boas, que era o que eu não tinha. Eu tenho uma 1050 Ti, que vamos dizer assim que é uma de entrada boa, né? Aqui, ó, NVIDIA GeForce 1050, a mesma coisa para essa, e aqui é uma 1660. Então eu com uma placa de vídeo um pouco melhor, que seria essa 1660, que ainda assim ela é para muita gente é de entrada, eu consegui montar o meu setup com o Aster, um software completamente Windows feito por uma empresa russa, né? Aproveita o recurso nativo do próprio Windows e eu consigo chegar no resultado que eu precisei, né? Então não é um vídeo muito detalhado tecnicamente, mas com duas experiências que eu tive a oportunidade de testar com um Ryzen 5 3600 e uma 1060 e consegui jogar CSGO e Valorant ao mesmo tempo na máquina sem qualquer tipo de gargalo. É lógico que eu não ia fazer a configuração de 4K, né? As resoluções que eu tenho é Full HD e me resolve muito bem. E essa tela que eu estou gravando o vídeo agora enquanto meus filhos jogam, ela é uma tela HD, né? Ó, meu consumo de CPU batendo 70%, com duas crianças jogando e eu gravando um vídeo na mesma máquina, certo? A configuração é bem trivial, simples, o próprio manual diz, e o software dá, se eu não me engano, 30 dias de graça para teste, né? Você pode organizar tanto a questão de mouse e teclado, quanto o dispositivo de som, microfone e tal. Esse tipo de cenário para escritório, você consegue uma economia absurda, né? Porque, tudo bem, o processador simples para um escritório dual core, você acha de R$ 300 novo, né? E um Ryzen já começa a partir de R$ 1.000. Mas e se você não tem uma máquina que um dual core não é suficiente para o que o operador usa, né? Na sua empresa? Você consegue montar uma máquina melhor de R$ 2.000, 3.000 e dividir para 6 pessoas, né? Pegando essa licença aqui, já fica um custo-benefício muito bom. Dos processadores, né? Com a quantidade de núcleos por cada tela, né? No meu caso aqui, fiz vários testes, mas como o meu processador é um pouco mais antigo, ele tem uma dificuldade nesse gerenciamento dos cores, né? E para os jogos, o software do jogo consegue entender que são 8 CPUs. Aí quando você entrega no desktop somente 2 ou 4, você gera um tipo de gargalo. Então, o melhor equilíbrio que eu encontrei foi entrega tudo para todo mundo, exceto na máquina que tem só uma telinha HD, que não é nem Full HD, que aqui eu estou só com 4 cores, né? E estou conseguindo trabalhar numa boa. Então a dica é essa. Espero que não tenha sido muito repetitivo no vídeo. Agradeço muito o tempo que vocês dispensaram assistindo esse vídeo. E só para concluir, eu vou colocar um vídeo curtinho que eu fiz nos primeiros testes que eu estava fazendo ainda com a placa antiga, ainda brigando para batalhar o equilíbrio entre distribuição de tela, de processamento, de frame rate e tudo mais, tá certo? Então é isso aí, agradeço muito vocês novamente, espero que em breve a gente tenha mais setups.